Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Vou trazer um corte do Massini fazendo sua crítica em relação ao desempenho do Palmeiras no clássico deste domingo contra o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa também seu comentário, sua opinião, é muito importante, beleza? Vamos pro vídeo. De estatística, né? Quanto que chutou, quanto que não chutou. Então, olha a tela com as estatísticas de Palmeiras e Corinthians do SofaScore. Cadê a tela para vocês? Olha lá. O Corinthians teve 23 finalizações, sendo 8 no gol. O Palmeiras, desculpa, e o Corinthians 3, sendo apenas uma no gol. 57% de posse de bola do Palmeiras, 43% do Corinthians. 14 escanteios para o Palmeiras, 3 para o Corinthians. 15 faltas cometidas pelo Palmeiras, 8 pelo Corinthians. Aquele gráficozinho lá em cima é a chance de vitória, né? Ao longo do jogo ali. Quem time está mais perto de vencer. Aí você pode ver que o Palmeiras ficou maior parte do tempo, mas depois que o Corinthians faz o gol, a coisa muda de figura. Massa, sobre tudo, sobre a coletiva do Abel e sobre o jogo do Palmeiras, que sim, fez, tal, criou, teve possibilidade, mas não fez o gol. Vai para um cenário inédito para ele, vamos dizer assim, que é perder o primeiro jogo em casa e ter que mudar esse placar fora de casa. A vitória do Corinthians foi grande e a derrota do Palmeiras grande também. Cara, assim, o Palmeiras é um time que joga futebol com o cadarço solto. Sabe assim? Explica, sei, que chute. O cadarço tá solto, ele não amarra o sapato, o tênis, o chuteira. E quando você não amarra o cadarço, e a gente fala para a criança, você vai tropeçar, olha o cadarço, tropeça, basta uma bola. Há quanto tempo a gente vem falando aqui? É por isso que esse programa é bom e eu, se não estivesse aqui, estaria assistindo vocês. Se você pegar o recorte do último título paulista, né? Último título paulista, um ano, vamos dizer que seja um ano, tá? Há quanto tempo a gente vem falando que o Palmeiras cria, foi o time que mais finalizou no Brasileiro e não faz o gol, né? Há quanto tempo a gente vem falando que são erros individuais que marcam as derrotas do Palmeiras nos momentos mais importantes? Pô, lembrem, a Copa do Brasil contra o Flamengo lá. O Gomes passa errado e o Rios esquece do jogo. E foram vários. Contra o Botafogo, o lance do Marcos Rocha, o Palmeiras poderia ter empatado aquele jogo, perdeu um jogador e foi expulso o jogador. Aquela unidade, lembra daquela coisa que a gente não consegue ver no campo, mas a gente sente que tem? Que é aquela força, aquela coisa do Palmeiras decidir o jogo a qualquer momento. Acabou, isso acabou. Isso é um time novo, né? É um time com vários jogadores novos, com vários jogadores que estão chegando agora, muitos saíram, né? O lance do gol do Corinthians, ele mostra um pouco o que tem sido o Palmeiras, e a gente estava vendo aí o lance, a desorganização do time no pra trás-mente. Eu sempre falo, organizar um time é você saber o que faz quando ataca e saber o que faz quando defende. Horas, não é a primeira vez que o Richard Rios entrega uma bola para a zaga, para o time do Corinthians. Foi assim agora há poucos meses, né? Nem um mês atrás. O terceiro derby seguido, porque o do Daniel Química Arena, ele perde a dividida com o Exato. Martínez e dá para o Garro o Yuri gol. E aí agora essa última ele perde para o Memphis, sai a jogada, e agora a de ontem, 3 seguidas. E se você for reparar o lance, o Palmeiras tinha a posse de bola no contra-ataque, o Estevão estava sozinho contra 3 jogadores. Se ele para, espera, vê se chega O Vitor alguém, passava, né? se ele para, espera, tem um pouquinho mais de calma, né, para definir o jogo. Eu estou falando do jogador, mas eu vou chegar já no responsável, tá? Dos erros que o time comete em campo, a responsabilidade ela é do jogador, mas é principal de quem comanda. Essa é uma questão fundamental. Mas vamos lá. A bola vai para o jogador do Corinthians, do lado esquerdo, vem 2 contra 1, né? O Memphis domina, ele é desarmado e o Richard Rios, ao invés de dar um tapinha para a lateral, por que dar o tapinha? Essa consciência coletiva não existe mais. Se você dá um tapinha para a lateral, você evita que o Mikael, que joga do outro lado, estivesse com a perna boa para dentro. Então o que fez o Mikael? Deixou a perna boa para dentro, para marcar o corte do Yuri Alberto. Ele deveria ter jogado o Yuri Alberto pro fundo. Se é o né? Murilo ali, ele leva o Yuri Alberto pro fundo e não acontece nada. Então, eu sempre falo da cascata de erros. E essas cascatas de erros têm acontecido contra o Palmeiras, porque quando o adversário erra, o Palmeiras não vai lá e não aperta o cadarço.
né? Aconteceu um erro de saída de bola do Corinthians, que o Estevão finalizou, o goleiro defendeu. Se você for pegar o número do jogo, você fala, nossa, o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians. Jogou melhor aonde? Naquilo que se propôs a fazer, dentro da estratégia, o Corinthians fez melhor. O Corinthians fez a estratégia que tinha que fazer. Ora, eu estou jogando fora de casa contra o Palmeiras. Eu tenho uma final, eu tenho um segundo jogo na minha casa. O que eu vou fazer é sair daqui vivo. Então eu não vou me arriscar. Eu não preciso me arriscar. Né? E um time que tem consciência coletiva, um time campeão, entende que o pior que poderia acontecer para ele era perder o primeiro jogo em casa. Então essa consciência coletiva se perdeu. Nós vimos quantas vezes esse Palmeiras jogar em casa de forma pragmática. Pragmática é, dentro da caixa, não vamos sair da caixa. Tem um segundo jogo, tem gol qualificado, tem uma série de questões para serem colocadas. Então, o Palmeiras é um time, eu não gosto de usar esse tipo de palavra, mas eu não acho outra. Me ajudem aí se vocês acharem. É um time frouxo, é um time que não afrouxa os parafusos, é um time que não aperta os parafusos. Arame liso. Entendeu? Então, se você não afrouxa os parafusos, se você é arame liso, cara, o boi passa pelo arame liso. Ele não fica ali enroscado no pelo, no arame farpado. Então, essa tem sido uma característica, o detalhe, na federação gastou um dinheirão. Gastou uma grana. Teve que usar, O impedimento qualquer um veria. Não teve lance. Foi só para mostrar. Só para mostrar. Estava aqui o negócio, se precisasse. É isso que eu quero lembrar. Né? Então, assim, e uma decisão, ela tem detalhes fundamentais do jogo. Se você não tem consciência coletiva para atacar e para defender, a responsabilidade é do treinador. Abel Fernando Ferreira tem a responsabilidade. É dele a responsabilidade e não é de mais ninguém. O Estevão não pode ser um problema do Palmeiras. Hoje escreveu, acho que foi o Bulara que escreveu no nosso palestra e eu não tinha atentado para isso. Ele não pode ser um problema, mas também não pode ser a única solução. E aí cabe ao treinador entender que se ele não jogar com 3 zagueiros, definitivamente esse time não vai fazer nada em Itaquera. Nada. 4-3-3, esse modelo, com o Estevão marcando a linha lateral, não vai funcionar em Itaquera. Essa informação que o Vessa traz do jogo dia 30 pode ter uma nova perspectiva para o Palmeiras. Primeiro que os 5 jogadores dos 2 times vão estar em tese mais inteiros. E a perspectiva sim de ter o Paulinho pelo menos alguns minutos, porque a recuperação dele avançou bastante e ele já está trabalhando no campo. Então, não sei se o jogo inteiro, mas alguns minutos é possível que ele jogue. Então, cara, a análise é essa. A vitória do Corinthians é justa, a vitória do Corinthians é sem tirar nem pôr. Não tem o que dizer, é um time frio, forte fisicamente, mesmo com todas as questões que envolvem o extracampo do Corinthians. O Ramon ontem fez um trabalho em termos de estratégia muito melhor que o Abel. O Abel foi muito mal. Sim, ele não está bem já há um ano. É um ano que o trabalho vem ficando nessas questões. O Abel não está bem há um ano. O trabalho? O trabalho dele, cara. O trabalho dele. Não dá pra gente... Veja, é muito difícil para uma pessoa como eu, que tem um olhar sobre o futebol de que os trabalhos precisam ser avaliados, as circunstâncias precisam ser avaliadas. E essa é uma circunstância, analisar o trabalho do Palmeiras diante de um treinador que ganhou tudo o que ele ganhou, sempre fica aquela expectativa ou aquele olhar de que tem algo novo que vai ser colocado em prática para ou plano ou para surpreender o adversário. E isso, cara, a gente não tem visto no Palmeiras há algum tempo. Os erros se repetem, né? O gol que o Palmeiras tomou é um gol que a quinta série não toma. O Mikael está fora de posição, estamos vendo, ele leva a bola para dentro, porque é a perna boa dele. O time desorganizado. Se o Rios põe essa bola para a lateral, resolve a parada, o time se reorganiza e talvez tivesse saído do Allianz Parque com 0-0. Bom, esse é um ponto fundamental da discussão. Tem torcedor do Palmeiras achando que o Everton falhou, para mim não houve falha dele, entendeu? Na minha visão não houve. O ponto fundamental para o jogo seguinte. Primeiro, entender
quais jogadores estarão à disposição, se o jogo vai ser 27, se vai ser 30, como que isso vai funcionar, se o Palmeiras vai ter os jogadores da Copa América ou não, das eliminatórias ou não. Mas, é claro, neste início de ano, o campeonato do Corinthians foi melhor que o do Palmeiras, o campeonato do Palmeiras foi cheio de irregularidades. É importante lembrar que esse é o terceiro jogo do Mikael, que o Facundo chegou agora, o Martínez também acabou de chegar. É uma remontagem do time num campeonato que, sincero e honestamente, mesmo sendo o Corinthians, não é o campeonato mais importante da temporada. Ele ganha uma notoriedade, ele ganha um tamanho maior porque é Palmeiras e Corinthians, né? Mas se os erros continuarem acontecendo, esses erros individuais, o time desligado, o time arame liso, o time cadarço frouxo, aí não tem como reverter o resultado lá em Itaquera. Esse time é capaz, o Palmeiras é capaz sim de reverter, o Palmeiras é capaz de fazer um gol em Itaquera, mas para ser campeão, ele vai ter que fazer um pouco mais do que qualquer outro time teria que fazer, que é vencer o goleiro do Corinthians se for para os pênaltis. Eu acho que isso é quase impossível. Se o Palmeiras for campeão em Itaquera, gente, ele vai ter deixado muitos fantasmas para trás. E o principal deles é essa questão dos pênaltis, que vai pesar aí muito. Isso é legal de acompanhar. E eu queria falar sobre o Estevão, porque nessa acaba que tudo fica muito nas costas do Estevão. Esse Palmeiras tão vencedor do Abel sempre foi um Palmeiras muito coletivo, né? Com o lema Todos Somos Um, nunca teve uma grande estrela em campo. Mas, não sei, a minha percepção, PVC, é que nos últimos jogos, ou nesse Palmeiras recente, do ano passado para cá, tem sido muito dependente do Estevão. Tá faltando repertório, criatividade, ou é natural que quando você tem um jogador que é um extra classe, que é tão diferente dos demais, o jogo acaba passando muito por ele mesmo? Bom, de um ano para cá, o Palmeiras ganhou do São Paulo 2-1, o Palmeiras empatou 0-0 com o São Paulo, ganhou 1-0 do São Paulo, ganhou 2-1 do Santos, perdeu do Corinthians 2-0, empatou com o Corinthians 1-1, perdeu do Corinthians 1-0. Estou fazendo as contas do jogo. Ganhou o Campeonato Paulista, 2-0 no Santos, perdeu 1-0 na Vila. O Estevão não fez gol. Então o time não é dependente do Estevão. Ele não faz gol em clássico. Aí tem um outro problema, que é o time procura muito o Estevão. E o Estevão é um jogador de 17 anos. O Estevão não tem que ser responsável por fazer gol e dar passe para gol todo jogo. De fato, o time procura muito o Estevão, porque o Estevão é o jogador mais habilidoso do time. Se você ponderar o que é o Estevão em relação ao que é o Endrick, eu acho o Estevão muito mais habilidoso do que o Endrick e o Endrick muito mais decisivo. O Endrick decidiu jogos fundamentais. O Endrick decidiu o jogo do Botafogo. Sim, ele matou, chamou a responsabilidade, matou no peito e foi embora. Ele fala, né? Dá em mim. Ele jogou 2 brasileiros pelo Palmeiras, ele fez o gol do título em 22 e em 23. Contra o Atlético Paranaense foi o gol do título em Curitiba e contra o Cruzeiro no Mineirão foi o gol do título também. Então, o Palmeiras não está dependendo do Estevão. O Palmeiras pode estar procurando demais o Estevão, que são coisas complementares, mas diferentes. Então, precisa de um repertório que não dependa do Estevão? Precisa. Principalmente porque o Estevão não está decidindo o jogo. O jogo grande o Estevão não está decidindo. O que é natural, ele tem 17 anos. Eu não estou cobrando que ele decida. Eu estou constatando que ele não está decidindo. Mas não depende do Estevão. Se está dependendo do Estevão não está resolvendo. Bom, isso aqui é a parte. Eu acho que tem um time que procura o outro lado também. Está procurando o Vitor Roque. A bola do Vitor Roque, se o Vitor Roque faz o Hugo não tira, aquela bola não passou pelo Estevão. A bola do Veiga passou. As chances passaram pelo Vitor Roque, né? Naquelas jogadas de arrancada que ele dá, então poderia ter sido decisivo. Então, podia ter sido decidido ele, podia ter sido decisivo. Como na semifinal, sendo pênalti ou não, foi decisivo uma bola com ele. Eu acho que tem um outro aspecto que me chama mais atenção do que o Estevão ou não o Estevão. Eu sei que tem uma brincadeira com o Estevão, né? O Palmeiras agora tem muito repertório. Bola pro alto pro Estevão, bola por baixo pro Estevão, bola longa pro Estevão, bola curta pro Estevão, bola milimétrica pro Estevão. E PVC, deixa eu só fazer uma observação. No momento que o Mike entra também, aí a gente vê uma... Assim, o Estevão já estava sendo muito acionado. Com a entrada do Mike, ele recebia a bola, era a bola no Estevão.
Então, assim, foi ainda mais visível essa procura pelo menino depois que entrou o Mike. Mas eu acho que mudou o repertório um pouco, Lívia. Porque o que o Palmeiras faz sempre, saída de 3, com o Marcos Rocha, que pra mim foi o melhor em campo contra o São Paulo. Aí o Marcos Rocha sai machucado com 20 minutos. O Mike entra pra fazer a saída de 3 com o Mikael e o Murilo. À medida em que o jogo não sai, ele mexe nisso. Porque tem momentos em que o M. Martinez vem fazer a saída de 3. Tem momentos mais raros em que o Piquerez faz saída de 3. E o Mike dá largura pro campo, que é a jogada do gol. Quem está fazendo a largura do campo, a amplitude do campo pela direita na hora do gol, é o Mike. Por isso que o Estevão está por dentro. Porque tem alguns momentos em que o Mike amplia o campo pela direita e ataca a linha de fundo para o Estevão virar um meia. Porque, tipo, o Estevão sai do Angileri, que o Angileri vai te engolir. E não é que engoliu, acho que teve um duelo. Teve um bom duelo, Angileri e Estevão. O Estevão ganhou muitas vezes a bola que o Estevão vai no fundo e toca para trás e o Veiga finaliza. E o Mateuzinho Mas tira, quando você marca o Estevão, alguma você vai perder, né? Não tem jeito. É lógico. É que assim, o duelo teve muito mais duelos vencidos pelo Angileri do que o Estevão ter tido sucesso. E por isso nas ele sai jogadas. dali em alguns momentos. Eu achei que o Angileri foi muito bem também. Foi muito bem. Estevão Foi a vai melhor ganhar. partida dele com a camisa do Corinthians e não foram tantas partidas assim, né? E olha que ele já deu 2 assistências em outras partidas, hein? E vamos para mais informações do Verdão. O GE. publicou nesta sexta-feira uma matéria falando sobre os patrocínios do Palmeiras que conseguiu para essa temporada. Os valores já atingidos com os patrocínios já certos, contratos fechados, já está girando em torno de 119 milhões de reais por temporada. Segundo a matéria, o Palmeiras tinha uma previsão de 130 milhões de reais nesses patrocínios, ou seja, falta agora somente 11 milhões. Porém, há uns burburinhos internos dos bastidores que essa meta seria 150 milhões. Se for 150 milhões, a diferença ainda falta 31 milhões. Só que o Palmeiras ainda tem muitos espaços a serem comercializados. Como sabemos, o Palmeiras já tem fechado o Master, que foi um contrato de 100 milhões de reais com a Sporting Betting, ou seja, ainda tem bonificação, que pode aumentar esses valores até 170 milhões de reais por temporada. Além disso, tem a CIL, que está na manga da camisa, que foi pelo valor de 11 milhões de reais. Também há boatos que tem metas a ser cumpridas, só que não foi divulgado qual o valor que pode alcançar. E fechou também recentemente a Uniaself por 8 milhões de reais, que fica no short. Então o Palmeiras já tem esses garantidos. O Palmeiras ainda tem disponível para negociar no mercado as costas da camisa, que ainda está disponível, a omoplata, tem o meião também, que pode também colocar um patrocínio, e o espaço entre o escudo do Palmeiras e a marca da Puma. Lá também pode colocar Lembra que o Palmeiras colocou um Avante aqui? Então ali pode também ser um patrocínio. Ou seja, temos condições de superar essa meta tranquilamente. Lógico, a demora é conseguir fechar os patrocínios para esses espaços. Mas fechando, com certeza a gente vai bater essa meta. Mais dinheiro para o futebol, mais dinheiro investido para trazer bons jogadores, como já estamos vendo nessa temporada, né? Ótimas contratações foram feitas e agora a gente precisa ver dentro de campo, e aí só depende de Abel conseguir implantar juntamente com os jogadores. Enfim, deixa seu comentário no vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Beleza? Até a próxima.